E aí pessoal, tudo bem? O nosso seminário aí vai ser com o tema Doenças do Arroz, né, discente Antony Pires, eu, Eric Andrade e o Ângelo Pedro, o docente aí o Eliseu, da disciplina de Fitotecnia 2. Nós vamos aí falar sobre as principais doenças, né, da cultura do arroz, dentre elas a Brusone piriculária grívia, né? Sintomas aí é, ocorrem nas folhas, iniciam-se com pequenos pontos castanhos que aumentam e formam as lesões típicas, as quais são elípticas, como podemos ver aí nas imagens, com o centro geralmente cinza e as bordas marrons, às vezes circundadas por um ralo amarelado. Essas lesões elas aumentam em tamanho e em número, podendo se juntar, queimar e provocar a morte das folhas e muitas vezes da planta. As infecções ocorrem ainda na aurícula e lígula da folha bandeira, nos nós e colmos, apresentando-se com manchas marrons, podendo causar necrose total da parte atingida, impedindo a circulação da seiva, produzindo panículas com grãos xoxos também. A infecção do nó da base da panícula é conhecida como brusone do pescoço. Os grãos das panículas atacadas logo após a emissão até a fase do grão leitoso serão totalmente xoxos. Já aqueles atacados mais tarde sofrem redução no peso. Diversas partes da panícula, como raques, pedicelos, ramificações primárias e secundárias, também são infectadas. As condições favoráveis para o desenvolvimento dessa doença, né, são todas as fases do ciclo, é, e elas são muito influenciadas por fatores climáticos. A deposição de orvalho ou gotas de chuva nas folhas é essencial para a germinação dos conídeos e para o início da infecção. De maneira geral, são necessárias altas temperaturas, variando de 25 a 28 graus, e umidade acima de 90%, para o desenvolvimento dessa doença. Outros fatores que contribuem aí são o excesso de adubação nitrogenada e os plantios adensados e a baixa luminosidade. As fontes de inóculo, né, são sementes infectadas e restos culturais. Já a infecção secundária tem como fonte as lesões esporulativas das folhas. O controle dessa doença, né, recomenda-se um manejo integrado, né, envolvendo o uso de cultivares resistentes, fungicidas e práticas culturais adequadas, né, como o bom preparo do solo, adubação equilibrada, uso de sementes, né, o plantio feito em um período mínimo de tempo e iniciado no sentido contrário à direção predominante do vento, incorporação dos restos culturais, profundidade de plantio uniforme, densidade de semeadura recomendada para cultivar ou sistema de plantio, controle de plantas daninhas, destruição de plantas voluntárias e doentes, nivelamento do solo, manutenção no nível recomendado de água de irrigação durante o ciclo da cultura, dimensionamento adequado do sistema de irrigação e drenagem, troca de cultivares semeadas a cada 3 ou 4 anos, plantio no início do período das chuvas, né, e o emprego de fungicidas aplicados em tratamento de sementes e em pulverização da parte aérea. A proteção contra a brusone na panícula é feita de forma preventiva, né, por meio de pulverizações com fungicidas sistêmicos, né, atuando aí no interior da planta e sendo uma aplicação no final do período de emborrachamento, R2, e outra com 1 a 5% de emissão de panículas, né? Então aí eu citei três princípios ativos aí de fungicidas que estão registrados no Agrofit, né, que é um site do Ministério da Agricultura, né? O primeiro aí a azoxstrobina, o tebuconazol e o mancozeb. Aí tem também outra doença, né, que é muito séria com relação à cultura do arroz, que é a mancha parda, né, mais conhecida como bipolaris oryzae, nome científico, né? Os sintomas aí, eles podem se manifestar logo após a germinação, quando são usadas sementes altamente infectadas, né, causando queima das folhas até o estágio de emissão da segunda folha. Lesões circulares ou ovais surgem no coleóptilo, de coloração marrom, apresentando os mesmos sintomas nas primeiras folhas, como podemos ver aí também nas imagens. Os sintomas típicos, né, se manifestam nas folhas durante ou logo após a fase de floração e mais tarde nas glumelas e nos grãos. Essas lesões são tipicamente ovais ou circulares, geralmente de coloração marrom,
com centro acinzentado ou esbranquiçado, dependendo da idade da mancha, circundada por bordas pardo-avermelhadas. Nos grãos, as manchas são marrons escuras, podendo se juntar, cobrindo todo o grão. Em ataques severos, todos os grãos da panícula ficam manchados, resultando em espiguetas vazias e, consequentemente, em redução do peso destes. No beneficiamento, os grãos manchados apresentam gessamento e coloração marrom escura, interferindo na qualidade. As condições favoráveis, o excesso de chuvas e baixa luminosidade durante a formação dos grãos, alta umidade e temperaturas entre 20 e 30 graus são também condições ótimas para a infecção e o desenvolvimento da doença, e as espiguetas logo após a emissão das panículas até a fase leitosa do grão são mais suscetíveis também. Solos deficientes em nutrientes, especialmente em potássio, manganês e sílica, ferro e cálcio, assim como a deficiência ou excesso de nitrogênio também contribuem para o avanço dessa doença. Fonte de inóculo, a principal fonte são sementes infectadas e restos culturais. O fungo ele também pode sobreviver nas sementes, no solo ou na palha do arroz. O controle aí é recomendado, o tratamento das sementes com fungicidas para reduzir o inóculo inicial e o manejo da cultura, envolvendo adubação equilibrada, associada ao controle químico por meio de pulverizações com fungicidas sistêmicos, sendo uma aplicação no final do período de emborrachamento e outra com 1 a 5% aí de emissão das panículas. Também citei 3 princípios ativos aí de fungicidas, que também retirei lá no site do Agrofit, Ministério da Agricultura, que é a azoxastrobina, o clorotalonil e o tebuconazol. Aí a terceira doença, aí, das mais importantes, é a mancha nos grãos, que é também aí ocasionada por um complexo de patógenos, Então elas aparecem desde o início da emissão das panículas até o seu amadurecimento. Os sintomas eles variam dependendo do patógeno predominante, do estágio de infecção dos grãos e das condições climáticas. As manchas causadas pelo Bipolaris oryzae são de coloração marrom avermelhada, já as de Phoma sorghina são em forma de lente, com centro esbranquiçado e bordas marrons. E as de Microdotium oryzae apresentam um grande número de pontuações avermelhadas, do tamanho de uma cabeça de alfinete. De forma geral, é difícil identificar os patógenos envolvidos nas manchas de grãos apenas pelos sintomas. E as condições favoráveis, ela é favorecida pela ocorrência de chuva e alta umidade durante a formação dos grãos. O acamamento, que provoca o contato das panículas com o solo úmido, contribui para a descoloração dos grãos, e os danos causados por insetos predispõem à infecção por micro-organismos. Temperaturas entre 21 e 28 graus e alta umidade são consideradas condições ideais para o progresso dessa patologia. É comum observar a doença associada ao cultivo de arroz em solos deficientes em nutrientes, especialmente em potássio, manganês, sílica, ferro e cálcio. E deficiência ou excesso de nitrogênio também contribui aí, para o desenvolvimento dessa doença. A fonte principal de inóculo, são sementes infectadas e restos culturais. E o controle, pode ser realizado com fungicidas também, que além de diminuir, o inóculo inicial, aumenta o vigor e o stand, e é mais recomendado o tratamento de sementes. Recomenda-se ainda evitar plantios em que a formação dos grãos coincida com períodos chuvosos e o uso de controle químico com fungicidas sistêmicos, sendo uma aplicação no final do período de emborrachamento e outra com 1 a 5% de emissão das panículas. E aí eu citei aí, 2 princípios ativos, que é a carboxina mais o tiran, que é para o controle, dessa doença. A escaldadura das folhas aí, a quarta doença aí também muito importante que atinge a cultura do arroz, Os sintomas, da Monographela albensis, o nome científico aí, aparecem na fase de emborrachamento, podendo paralisar o crescimento e aumentando até a fase de maturação das plantas. Os sintomas típicos iniciam-se pelas extremidades apicais das folhas ou pelas bordas das lâminas foliares. Inicialmente, as manchas não apresentam margens bem definidas e são de coloração verde-oliva.
Depois, as lesões apresentam sucessões de faixas concêntricas, alternando faixas marrom claras e escuras. As lesões elas se juntam, né, coalescem, causando secamento e morte das folhas. As lavouras afetadas apresentam amarelecimento geral, com as pontas das folhas secas, né, como podemos ver aí nessa segunda imagem, e os esporos, na verdade, sob condições desfavoráveis ao desenvolvimento da doença, os esporos produzem várias pontuações pequenas de coloração marrom clara e geralmente são confundidos com outras doenças. Sintomas semelhantes podem ser vistos nas bainhas também, e o fungo infecta os grãos, causando pequenas manchas do tamanho de uma cabeça de alfinete, e em casos severos provocam descoloração das glumelas, deixando-as com a coloração marrom avermelhada. As condições favoráveis aí para o desenvolvimento da escaldadura, né, é por alta umidade nas folhas, provocada pelas chuvas ou períodos prolongados de orvalho, nas fases de perfilhamento máximo e emborrachamento. O excesso de adubação nitrogenada também acelera o desenvolvimento da doença e a alta densidade de plantas aumenta a severidade da mesma. Fonte de inóculo aí, as principais são também sementes infectadas, né, e restos culturais, né, geralmente aí para todas as doenças aí. O controle da escaldadura, ele é realizado, né, com o uso de sementes sadias, né, que é uma medida preventiva, e quando não se tem segurança na qualidade da semente, recomenda-se aí o tratamento com fungicidas. O manejo adequado da água ajuda a diminuir a incidência, e em lavouras plantadas em rotação com soja, o impacto da doença pode ser reduzido com aplicações de fungicidas. Aí temos também, né, o fipronil mais a piraclostrobina, a mistura aí mais o tiofanato metílico, né, que são aí princípios ativos aí de fungicidas recomendados para o controle dessa doença. A mancha estreita também, Cercospora oryzae, sintomas aí, né, é, típicos, né, elas ocorrem com mais frequência nas folhas, né, são estreitas, como podemos ver pelo próprio nome, e finas e necróticas, alongadas no sentido das nervuras e de coloração marrom avermelhada. No caso de alta severidade, podem ocorrer os mesmos sintomas nas bainhas, nos colmos e nas glumelas. Cultivares com maior nível de resistência apresentam lesões mais curtas, estreitas e escuras. As condições favoráveis para o desenvolvimento, né, é que o fungo se desenvolve sob umidade alta e em uma ampla faixa de temperatura, sendo a temperatura ótima entre 25 e 28 graus. A fonte de inóculo, né, principais aí são restos culturais também e as sementes, né. A disseminação é feita pelo vento e a longa distância e ocorre por meio das sementes também. O controle aí recomendado é, quando disponível, o uso de variedades resistentes e outras medidas são o uso de sementes livres do patógeno e adequadamente tratadas. Eliminação do arroz vermelho, né, que é o hospedeiro alternativo da Cercospora, e uso de controle químico. E aí, mais uma vez, aí, dois princípios ativos, né, de fungicidas aí, recomendados pelo MAPA, que é o mancozeb e o miclobutanil. E aí, através desses princípios ativos aí, lá tem vários, né, produtos comerciais lá de várias empresas aí que vocês podem estar verificando para, né, combater essas doenças aí. E também as dosagens adequadas, né, que é muito importante. E outra doença, né, o carvão, ou Tiletia barclayana, né, alguns nomes aí científicos aí difíceis que eu não vi ainda, então posso estar pronunciando não da forma tão correta assim, mas essa doença, né, ela tem aí os seus sintomas, né, que são observados na fase de maturação, quando os grãos são parcialmente danificados pela formação de uma massa negra de esporos que os envolve, né, como podemos ver claramente na imagem. Tornando-se quebradiços, né, quebra esses grãos aí, e como se fossem dentes cariados, o que deu a origem à denominação de cárie do arroz. Sob condições de alta umidade, a massa de esporos absorve a água e aumenta o volume do grão, tornando-se visível e cobrindo outras partes da planta com um líquido preto. Depois, à medida que reduz a umidade, a massa se desidrata, tornando-se um pó negro facilmente removido.
As condições favoráveis, né, ela é favorecida por umidade alta e temperaturas variando entre 24 e 30 graus, entre o período de emborrachamento e a antese. As variedades de grão curto costumam apresentar menor incidência da doença comparadas às variedades de grão longo. A fonte de inóculo, né, como é inóculo primário, tem seus esporos, né, da tilete aí, que apresentam parede celular espessa e o que facilita a sobrevivência do mesmo na entre-safra. E o patógeno ele sobrevive também em hospedeiros alternativos. O controle é com o uso de fungicida na fase final do emborrachamento e reduz significativamente a incidência da doença. E aí, como princípios ativos aí dos fungicidas, né, temos o tebuconazol mais a trifloxestrobina e o miclobutanil. Aí agora a próxima doença, né, queima da bainha ou Rhizoctonia solani. Os sintomas aí que a atingem, né, geralmente ocorrem nas bainhas e nos colmos e é caracterizadas por manchas ovaladas, elípticas ou arredondadas, de coloração branco acinzentadas com bordas marrons bem definidas. Como podemos ver nas imagens, né, elas podem causar seca parcial ou total das folhas e o acamamento das plantas. Né. Então, manchas semelhantes podem ser observadas nas folhas, porém com aspecto irregular. E as condições favoráveis para o desenvolvimento dessa doença, né, é que o desenvolvimento é rápido durante a emissão das panículas e a formação dos grãos, sendo favorecida por condições de baixa luminosidade, alta umidade e altas temperaturas, variando em torno de 28 a 32 graus. Outros fatores que contribuem para o aumento da severidade da doença são altos níveis de matéria orgânica, né, variando de 3 a 4%, nitrogênio e fósforo, além de altas densidades de sementes no plantio. É muito importante aí a questão, né, da saber realizar aí, né, o plantio certo. E a fonte de inóculo, né, os patógenos, eles sobrevivem no solo na forma de esclerose e micélio, em restos culturais, sendo esta a fonte de inóculo primária. O fungo é disseminado rapidamente pela água de irrigação e pelo movimento do solo durante o preparo do mesmo. Os escleródios podem sobreviver por até 2 anos no solo e aumentam a cada safra. Flutuam na água e acumulam-se ao redor das plantas de arroz, causando infecção inicial nos colmos no nível da água. E a disseminação é rápida, né, por meio da infecção por hifas para a parte superior das plantas, incluindo folhas e plantas adjacentes. O controle da queima da bainha nas áreas irrigadas recomenda-se boa drenagem na entre-safra, adubação equilibrada e o uso de densidade de plantio recomendada para cultivar. O uso de rotação com outras gramíneas, como milho e sorgo, também reduz o inóculo. E é recomendada a aplicação de fungicidas entre a fase de elongação dos entrenós do colmo e a iniciação das panículas, e uma segunda aplicação na fase de 80 a 90% de emissão das panículas. E aí também, né, alguns princípios ativos aí, que é o fludioxonil, mais o metalaxil M e mais o tiabendazol, né, que é bem recomendado aí para o controle da queima da bainha. E a mancha da bainha, que é bem semelhante, né, os sintomas dela são caracterizados por manchas ovais levemente verdes, creme ou brancas, com bordas marrom avermelhadas nos colmos. Só que as lesões elas são isoladas, elas não formam áreas contínuas de infecção como ocorre na queima das bainhas aí. Essa é a diferença mais notável. E a condição, né, as condições das fontes de inóculo são as mesmas da queima da bainha. Para o controle dessa doença nas áreas irrigadas, recomenda-se boa drenagem na entre-safra e adubação equilibrada, e o uso da densidade de plantio indicada para cultivar. O uso de rotação com outras gramíneas também, como milho e sorgo, reduz muito aí o inóculo. E aí também tem, né, os princípios ativos recomendados para o controle da mancha da bainha, que é o epoxiconazol mais fluxapiroxide e o tetraconazol. Aí tem o nematóide das galhas também, né, a última das principais doenças que atinge a cultura do arroz.
né, os sintomas, né, que após a penetração nas extremidades das raízes das plantas afetadas pelo nematóide das galhas, né, mais conhecido como meloidógene graminícola, ocorre o processo de hiperplasia e hipertrofia celular, resultando na formação das galhas características, interrompendo a elongação da raiz. Observa-se uma clorose na parte aérea e os sintomas ocorrem em reboleiras. Então são bem visíveis aí, como podemos ver nessa segunda imagem, né, os sintomas dessa doença na lavoura. E as plantas infectadas, elas podem ter seu crescimento reduzido e antecipar o florescimento e a maturação dos grãos. Para as condições favoráveis aí, né, para o desenvolvimento dessa doença, né, ele sobrevive na entre-safra, na forma de ovos ou colonizando raízes de plantas de arroz ou de plantas daninhas. E apesar do meloidógene estar adaptado a solos alagados, a penetração no sistema radicular ocorre nos períodos em que estes são drenados também. E a fonte principal de inóculo, né, são restos culturais e plantas daninhas, que são, na maioria, hospedeiras do nematóide. O trânsito de máquinas, equipamentos e veículos levando partículas de solo contaminado também tem um papel importante na dispersão do nematóide, podendo ser disseminado ainda pela água de irrigação e por sementes contendo tais partículas. E o controle, né, algumas medidas aí ajudam na redução da população desse nematóide na área afetada, né, que são a manutenção de lâmina de água na área do plantio, associada à eliminação de plantas hospedeiras na entre-safra, e a rotação de culturas com espécies não hospedeiras como milho e soja. Nas regiões que adotam o sistema pré-germinado, recomenda-se fazer a semeadura no solo alagado e mantê-lo assim até o final do ciclo da cultura. Nos casos em que a cultura já está estabelecida e constata-se uma alta incidência do nematóide, pode-se utilizar também inseticida como forma complementar de controle. E eu pesquisei atualmente, né, bem atualizado no site do Ministério da Agricultura, né, como já falei, o Agrofit. Lá tem esse princípio ativo aí, né, que é um controle com nematicida biológico, que é com a Bacillus licheniformes, mais a Bacillus subtilis e a Bacillus firmus, né? São aí bactérias aí que ajudam a controlar esse inimigo, esse nematóide aí, e controlar essa doença. E aí estão, né, as referências bibliográficas, né, que eu utilizei para o desenvolvimento desse trabalho. É o Manual de Identificação de Doenças da Cultura do Arroz, da Embrapa, e também, né, o site aí do Agrofit, do Ministério da Agricultura. E muito obrigado aí pela atenção de todos. É isso aí.